Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda lição introdutória à ética. Na primeira videoaula, vimos que a ética pode ser definida como um estudo filosófico científico sobre a moralidade. E esse uso da palavra ética diferencia a nossa abordagem de outros estudos científicos ou religiosos sobre a moralidade. Uma dessas diferenças, nós vimos, consiste em dizer que a ética procede metodologicamente por análises conceituais. Então, hoje nós vamos ver um exemplo típico de análise conceitual do agir humano, da ação. Então, o objeto da segunda lição é fazer uma análise conceitual do termo ação, agir. Bem, para começar, é importante dizer, então, que nós temos um problema filosófico já discutido há muito tempo, que consiste em perguntar se existe ação, se o agir humano é de fato livre. Ele não é um fato mecânico do mundo, ele não é um processo químico. A ação humana é um tipo de entidade específica, que, em geral, se contrapõe, como problema filosófico, nos seguintes termos. Somos nós realmente livres? Existe liberdade de ação? Ou somos completamente determinados naquilo que fazemos? Bem, esse problema filosófico, ele tem sido discutido há mais de 2.500 anos. Não pretendemos aqui apresentar uma solução, apenas mostrar que toda a discussão ética, assim como a discussão política, jurídica, de alguma forma pressupõe que exista ato livre, que nós, ao menos em determinados domínios da nossa vida, possamos escolher agir de uma forma ou de outra. Quer dizer, existe algo como a liberdade. Todavia, há diferentes perspectivas que negam a liberdade. Em geral, então, essa é uma tese metafísica determinista, que diz que nós não escolhemos, que quando nós pensamos que estamos deliberando e decidindo o que fazer, na verdade, nós estamos nos iludindo, que tudo seria, então, pré-determinado. Existem diferentes tipos de determinismo, não vem ao caso aqui explicitá-los todos, há um determinismo lógico, há um determinismo natural, causal, há até mesmo um determinismo teológico, como se a presciência divina negasse a possibilidade do agir livre e espontâneo do ser humano. Bem, eu só vou explicitar um pouquinho o determinismo natural, causal, para a gente perceber como ele chega a negar que há ação. Imaginem que a gente pudesse, assim como os modernos, dentro de uma perspectiva mecanicista fizeram, na física moderna, pensar que tudo que ocorre no mundo consiste numa espécie de encadeamento entre fenômenos, de tal forma que nós temos causas, como o fenômeno 1, por exemplo, e efeitos como o fenômeno 2. E a causa sempre é temporalmente anterior e ela tem uma certa conexão necessária com o que ocorre posteriormente, o efeito, num tempo posterior. Bem, se nós percebemos que esse entrecruzamento causal, ele pode determinar tudo o que ocorre no mundo, e se as nossas ações forem eventos naturais entre outros eventos naturais do mundo, essa mesma lógica se aplica. Então, por exemplo, as ações que constituem esta aula da lição 2, se nós tomarmos elas como efeitos de algo temporalmente anterior, nós poderemos dizer que elas são um efeito de um certo planejamento que adveio da primeira lição e, anteriormente a isso, a pretensão de apresentar, então, essas videoaulas. E assim nós podemos voltar no tempo
e imaginar que tudo está pré-determinado por relações de causa e efeito até chegarmos ao que está ocorrendo agora. Então eu não estaria agora escolhendo fazer ou não fazer essa segunda videoaula, mas isso já estaria de alguma forma pré-determinado causalmente, né? Bem, nós não vamos apresentar aqui uma refutação de nenhum tipo de determinismo, né? Todavia, nós vamos argumentar que, ao contrário dessa concepção determinista, né, seja lá qual for, é preciso a gente, na ética, pressupor que exista ação. Quer dizer, que nós possamos deliberar e escolher livremente cometer ou não um determinado ato, né? Se não for possível mostrar que alguns atos nossos, alguns movimentos do nosso corpo são voluntários, enquanto outros não são voluntários, são forçados, são involuntários, né? Quer dizer, se não há ação livre, então não faria nenhum sentido nós investigarmos normativamente sob que condições a gente poderia dizer que um ato é correto ou não, né? Sendo posteriormente, então, possível dizer que ele é permissível, ou ele é proibido, ou ele é obrigatório, né? Quer dizer, a qualificação de uma ação como sendo moral ou imoral só faz sentido se nós, de alguma maneira, conseguirmos mostrar que um pressuposto fundamental da ação livre é exatamente a liberdade, né? Bem, então como nós podemos fazer isso? Uma maneira de fazer é investigar, então, sob que condições necessárias e suficientes nós podemos imputar, responsabilizar um determinado tipo de agente por uma ação, né? Bem, então imaginem aqui no seguinte esquema, né, que nós tenhamos P representando uma pessoa, pode ser uma pessoa, digamos, natural, um indivíduo da espécie humana ou um animal não humano, por exemplo, um bonobo, um chimpanzé, né, se eles são capazes de agir livremente, mas pode ser também um agente coletivo, uma instituição, uma universidade, né? Então perguntemos, sob que condições a gente poderia responsabilizar um agente individual ou coletivo por ter cometido um determinado fato, né? X. Sob que condições eu posso dizer que P fez X, né? Por exemplo, que P mentiu para o colega, né? Bem, em geral, então, se diz que uma análise conceitual, ela explicita as condições necessárias e ou suficientes para nós atribuirmos a ação ao agente, né? Então, P fez X, se e somente se algumas condições forem satisfeitas. Como vocês podem observar agora aqui nesse esquema, que pretende então ilustrar como um agente particular produziu algo no mundo, né? Nós podemos dizer que as condições necessárias e suficientes da ação podem ser explicitadas nesse esquema analítico, né? Quer dizer, um agente P qualquer, digamos Pedro, fez X, um ato, né, voluntário, por exemplo, matou a sogra, se e somente se, primeiro, P tinha a intenção de fazer X, por exemplo, Pedro sacou a arma, planejando atirar, né, na sogra. Isso, então, é a primeira condição, a intencionalidade do desejo, né, do Pedro de tirar a vida da sogra, o planejamento dele, buscar a arma, sacá-la, né? Mas essa condição, a intencionalidade, embora ela seja necessária, ela não parece não ser suficiente. Muitos de nós temos várias intenções, mas elas não se traduzem em ações. Por isso, uma segunda condição de responsabilização moral, né, de um agente é que, de fato, X ocorreu, né? Esta é a segunda
condição, quer dizer, de fato a sogra de Pedro faleceu, morreu. Né? Bom, também parece então ser essa uma condição necessária. Todavia, pode não existir uma conexão causal entre Pedro ter sacado a arma e necessariamente a sogra falecer. Pode ser que, enfim, ela tenha falecido por um outro motivo. Né? Então, a terceira condição estabelece essa conexão entre a intencionalidade do agente e a ocorrência de algo no mundo. Né? Então, a terceira condição diz: P fez um meio adequado, um certo movimento corporal adequado. Por exemplo, ele atirou em direção à sogra, né? Puxou o gatilho e produziu X, quer dizer, a sogra de fato faleceu. Bom, então essas três condições parecem necessárias. Né? E nós, claro, filosoficamente podemos perguntar se elas são suficientes ou não. Tá? Vamos imaginar que todas elas sejam, quer dizer, nós só possamos responsabilizar um agente se ele agiu de forma intencional, se algo ocorreu no mundo que possa ter uma ligação com a intencionalidade do desejo do agente, e mais que o agente tenha executado um certo movimento corporal que produziu, então, aquele fato no mundo. Vamos só para fins argumentativos, por enquanto, postular que essas três condições necessárias, elas são suficientes para nós atribuirmos ao agente P o ter produzido um certo tipo de fato no mundo. Esse tipo de responsabilização moral é importantíssimo para a ética, porque, como eu disse, não faria nenhum sentido nós qualificarmos, no exemplo particular apresentado aqui, como imoral o ato cometido por Pedro, se Pedro não tivesse tido a intenção, se não existisse uma conexão causal entre o movimento corporal do corpo dele e o fato, o estado de coisas ocorrido no mundo. Se nós podemos estabelecer, então, essa conexão, se nós podemos atribuir a Pedro o ter tirado a vida da sogra, é só a partir disso, então, que nós podemos dizer que essa é uma ação que deveria ser proibida. Que, por exemplo, ele deve ser responsabilizado moralmente e imputado juridicamente por ter cometido um crime. Quer dizer, essa filosofia da ação, essa discussão teórica sobre o agir, diferenciando, então, a ação de outras entidades do mundo, por exemplo, fatos físicos, processos químicos ou outros eventos biológicos, etc., é importante para a ética, mas é importante também para o direito e para outros domínios da existência humana. Bom, então, o que essa análise conceitual, essa pergunta pelas condições necessárias e suficientes da atribuição de um ato a um agente, possibilita a gente vislumbrar? Que é bem plausível nós tentarmos estabelecer uma distinção entre aquilo que em nós é algo voluntário daquilo que é involuntário. Por exemplo, eu não posso, nesse momento, controlar os batimentos cardíacos meus. Todavia, eu posso controlar os meus braços, os meus gestos e cometer ou não um delito. Então, essa distinção, ela mostra que o determinismo não parece ser verdadeiro. Ou ao menos nós podemos, na ética, por enquanto, assumir o pressuposto da ação como sendo um pressuposto bastante plausível. Isso nos leva, então, finalmente, a definirmos uma ação livre como sendo aquele tipo de ato cometido por um agente que poderia não ter ocorrido caso o agente tivesse escolhido diferentemente. Vamos chamar isso de uma definição contrafactual da liberdade humana. Mostra que nós
enfim, podemos pensar em discriminar entre todas as entidades do mundo aqueles que são agentes daqueles que não são e atribuir ações como sendo morais ou imorais a esses agentes. Bem, nessa segunda videoaula, então, ficamos por aqui. Na próxima, nós vamos discutir um pouco melhor a definição do que é moralidade. Né? Nós já discutimos o que é a ética, como reflexão filosófica sobre a moral. Nós estabelecemos aqui um pressuposto fundamental da ética enquanto reflexão sobre a moralidade e vamos na próxima videoaula discutirmos o que é a moral. Até lá!